boa tarde a todos. Estamos aqui hoje para dar início ao aulão Conciliando na Prática, atividade que integra o Programa de Formação em Conciliação proposto pelo TRT e é mais uma atividade que está sendo oferecida aos servidores que se dedicam à conciliação. A aula de hoje tem como objetivo orientar sobre técnicas e métodos utilizados no cálculo trabalhista durante a conciliação e trará os cuidados devidos nas etapas de conciliação, bem como a confecção de cálculos durante as audiências. Para ministrar esse tema tão importante, trazemos um especialista no assunto que tem se dedicado especialmente e com ótimos resultados, o Dr. Walter Túlio Amado Ribeiro, juiz titular da 2ª Vara do Trabalho de Florianópolis e coordenador do Centro de Conciliação de Florianópolis. Estamos conectados com cerca de 27 servidores que estão nos acompanhando à distância, localizados nas várias unidades do Estado e que poderão encaminhar suas perguntas e questionamentos que serão respondidos pelo doutor durante a aula. Passo em seguida a palavra à doutora Maria Heleda Migliorini, presidente do Tribunal do Trabalho, para proferir as palavras de abertura. Boa tarde a todos. É com grande satisfação que hoje eu estou aqui para fazer a abertura desse nosso aulão e vejo que temos aqui vários servidores espalhados pelo Estado. Isso significa que temos vários conciliadores a caminho. E isso nos dá uma grande satisfação, porque é um projeto da nossa administração. Nós estamos focados nos SEJUSCs, nas conciliações, porque acreditamos na linha do CSJT, na linha do CNJ, que a conciliação é o caminho certo para a resolução dos conflitos. Então, hoje nós temos aqui um especialista que vai dar as direções da parte técnica com relação ao cálculo, de como funciona bem aqui em Florianópolis. É a direção dele? É. Cada um depois vai seguir a sua própria direção, conforme vão entendendo melhor. Mas a partir das dicas, da experiência que ele vai passar, eu tenho certeza que todos seguirão um caminho com muito mais confiança. E tivemos ontem a grande satisfação de homologar, junto com o Dr. Walter Túlio, o número 5.000 dos acordos no SEJUSC de Florianópolis. Isso realmente é um índice espantoso, é um número enorme de acordo, muito mesmo, do trabalho incansável desse nosso conciliador, que hoje vai falar e passar a sua experiência para vocês, o Dr. Walter Túlio. E na semana que vem, nós vamos inaugurar, na sexta-feira, o SEJUSC de Joinville. E eu estou vendo aqui que já temos alguns, como o Carlos Keller, a Karime, que são de Joinville, que vão fazer esse aulão. E, inclusive, o Carlos. Oi, Carlos. Carlos foi meu assistente, trabalha bastante na conciliação também. Tudo bem, Carlos? Bom, e além disso, eu quero apresentar a vocês também o nosso juiz auxiliar da presidência, Dr. Marcel, que é o coordenador do NUPEMEC, a quem todos os SEJUSCs são vinculados. Eu vou passar agora a palavra a ele. Vocês têm que ajeitar, Cláudio. Tá certo? Boa tarde a todos. Cumprimento os servidores presentes, cumprimento também a presidente Maria Heleda aqui na mesa. Como todos sabem, a solução judicial de processos, ela vem perdendo força e cada vez mais é importante que nós tenhamos em mente outras formas de solução de conflitos, consensuais de preferência. Nessa esteira, a resolução 174 do CSJT disciplinou a criação dos núcleos de conciliação, os NUPEMECs, e logo abaixo deles os centros judiciários, que são as unidades que efetivamente executam
essa tarefa tão grandiosa de promover a conciliação. Então, nesse contexto, a presidente Maria Heleda elaborou seu projeto de administração e incluiu como principal bandeira a criação e o aparelhamento dos Sejuscs no nosso estado. Bom, foi criado primeiro, ainda na gestão do Dr. Grácio, o Sejusc de segundo grau, e depois nós demos continuidade a essa política e criamos os Sejuscs de primeiro grau, Florianópolis, São José, Itajaí, Jaraguá do Sul e agora o próximo Joinville. Então essa é a nossa bandeira e é muito importante que vocês tenham essa preparação adequada para conseguir entregar bem essa tarefa e essa atividade para os nossos jurisdicionados. E aí o nosso colega Walter Tully vai ser muito importante para repassar essas informações. Boa tarde. Agora vamos passar a palavra para o grande mestre Walter Túlio e depois nós vamos nos retirar e deixá-los à vontade. Boa tarde a todos, com muita honra fui convidado para poder compartilhar um pouco do que nossa experiência no Sejusc de Florianópolis. Não posso deixar de agradecer a nossa presidente Maria Heleda pela infraestrutura que ela nos proporcionou, essa logística toda. Hoje nós tivemos no início muita dificuldade, mas hoje temos um andar inteiro do Fórum Trabalhista com 15 mesas de audiência conciliando. Todas as 7 varas hoje compõem o Sejusc. De segunda a sexta são realizadas agora as audiências. Nós somos brindados com a presença dela ontem para homologar o acordo de número 5.000 dentro do Sejusc e passamos agora essa barreira e provavelmente vamos atingir até o final do ano os 6.000 acordos, segundo perspectiva. Estamos com 800 processos em pauta no Sejusc de Florianópolis. Então, muito provavelmente, até o final do ano, estaremos superando essa marca de 6.000 processos. Para que todos tenham ideia, o índice de conciliação ali está entre 55% a 65% em menos de 2 anos de atividade do Sejusc. Em agosto completaremos 2 anos. E o que leva a entender que metade dos processos do Fórum Trabalhista estão sendo resolvidos no Sejusc. Presidente, muito obrigado pelo apoio. Mestre Marcel, nosso orientador, mora aí, obrigado pelo apoio que nos tem dado sempre. E quem tem mais a agradecer são os jurisdicionados e os advogados, que viram a pauta migrar de 1 ano para 6 meses. Né, Florianópolis, e está assim como locomotiva incansável e imparável em busca da conciliação. Hoje, Florianópolis é uma ilha da paz, graças a Deus. Obrigado. Bom, dando continuidade, conciliar é algo muito nobre. Existe muita técnica para poder solucionar um conflito. E essa técnica ela já foi estudada profundamente em vários institutos, e a que mais sobressaiu até hoje a nível mundial foi a Universidade de Harvard, através do nosso antropólogo e mestre William Ury, em que tem sido chamado para dirimir conflitos de grande potencialidades, como a crise da Chechênia com a União Soviética e crise entre países que vivem em constante conflito no Oriente Médio e na África também, e tem obtido grande êxito. Quando tiverem um tempo de sobra, aconselho ir assistir algumas videoaulas e videopalestras que ele tem ministrado no YouTube. William Ury, antropólogo da Universidade de Harvard. Eu tive o grande prazer de ter participar de algumas aulas dele quando estive em passeio nos Estados Unidos e em visita à universidade, e fiquei assim profundamente encantado com a performance
do antropólogo. E nessa linha, nós temos um mestre, que é o juiz do trabalho e auxiliar da vice-presidência do Tribunal Superior do Trabalho, que é o nosso juiz do trabalho, Rogério Neiva Pinheiro, que escreveu em um manual de mediação judicial, em que ele é muito feliz ao colocar que o papel da justiça é busca da paz da sociedade, e decisões impostas nem sempre conseguem chegar nesse objetivo. Como eu falo, a sentença é a pior das soluções. É uma solução imposta e que pode desagradar uma das partes, quando não as duas. Eu falo isso porque o conciliador, antes de entrar propriamente nos cálculos, ele deve ter em mente a conquista de algo muito significativo. Até porque ele precisa obter a conquista da credibilidade dos envolvidos e estabelecer o raporte, que é essa confiança em que os envolvidos, as partes litigantes, têm que ter no conciliador. O conflito, ele não se desintegra, ele transmuda-se. As partes, eles intervêm no conflito e não sobre os sentimentos. Elas tentam intervir no conflito. É providencial que, diante de um conflito, a intervenção ocorra sobre si mesmo, transformando-se internamente. Então, o conflito vai se dissolver com o comprometimento das partes a seguir o exemplo dessa dissolução do litígio. O conciliador deve entender a diferença entre intervir no conflito e nos sentimentos das partes, ajudando a fazer com que olhe a si mesmas e não o conflito, como se fosse elemento exterior das mesmas. Eu convido aos conciliadores a proceder de forma muito gentil, muito simpática na recepção dos litigantes no centro de conciliação, dando assim um bom dia, uma boa tarde, de forma entusiasta, se for o caso, apertar as mãos, essencialmente, convidá-las a sentar a uma mesa, como nós temos no Sejusc, e pelo estabelecimento das resoluções, são mesas redondas em que as partes ficam em volta do conciliador, e desenvolver a escuta ativa, que seria você ouvir profundamente cada uma das partes e tentar buscar o cerne desse litígio. Essa conquista do raporte, ela é essencial para que seja dado fidedignidade aos cálculos que daqui a pouco nós vamos começar a elaborar. A conciliação serve-se da transação onde as partes envolvidas em uma obrigação resolvem extingui-la mediante concessões recíprocas para prevenir ou pôr fim ao litígio. O sentido de transigir é condescender, ou seja, uma das partes cederá em parte seu interesse para que se efetive a conciliação e se evite a demanda judicial ou se ponha fim ao prosseguimento dessa demanda judicial. O empregado opta por receber do empregador uma quantia menor do que a pretendida para evitar a morosidade da demanda e o eventual inadimplemento do empregador por período indeterminado, sabendo que este poderá nunca pagar a dívida. Existem sentenças brilhantes que podem ser até emolduradas na parede, só que inexequíveis, né? Então nós não podemos ficar nessa expectativa e deixar que o jurisdicionado fique à espera de uma resolução. Ele tem que se integrar dentro da conciliação e interagir com o conciliador dentro do interesse, né? Desfocar o conflito e focar na pessoa, naquilo que é ansiedade da pessoa em estabelecer a sua satisfação quanto à realização desse acordo. Homologada a transação, são produzidos efeitos de coisa julgada e atribuir, assim, uma segurança jurídica a ambas as partes que estão envolvidas na composição.
Para que todos tenham uma ideia, o grau de litigiosidade do nosso Poder Judiciário brasileiro, em especial trabalhista, é imenso. Nós temos um dado do CSJT de 2017 que superou 2,5 milhões de processos no ano passado, na primeira instância. Temos agora aqui na tela o quadro da produtividade do Sejusc de Florianópolis. Começamos isso em 23 de agosto de 2016, o nosso diretor do Sejusc, Marcelo Augusto Botelho, que é um monstro para trabalhar na conciliação e tem me ajudado imensamente. Ele elabora diariamente os dados estatísticos produzidos no Sejusc. E apurou-se desses dados que em 2016 nós tivemos 1.230 processos em pauta nas audiências, solucionamos 663 e um índice de 53,90. Em 2017, quase 5 mil processos em pauta, com resolução de quase 3 mil soluções, e um índice de 58,74. Em 2018, até o dia de ontem, tivemos 2.455 em pauta, com 1.435 soluções, perfazendo um total de 23 meses de atuação do Sejusc, de 8.623 processos colocados em pauta, com 5 mil acordos celebrados ontem e homologados pela nossa presidente Marileda. O índice atual nosso, globalizado dos anos de atuação, é de 57,98. Distribuímos na sociedade catarinense da ilha de Santa Catarina, onde está sediada a capital de Florianópolis, R$ 236.923.163,78. Isso é número que supera qualquer mega-sena. Além disso, temos liberações de FGTS, seguro-desemprego, habilitação, em que faz a economia da ilha se desenvolver de forma bem diferenciada do restante do nosso país, que está assolado numa crise econômica financeira sem precedente. Para que nós consigamos tirar essa questão cultural da litigiosidade, nós temos que ter em mente a qualidade de trabalho de vocês, servidores que estão nos ouvindo e assistindo, dos juízes, desembargadores, que é uma sobrecarga desumana, o volume que cai sobre nossas cabeças para solucionar. A conciliação, ela encurta esse espaço de tempo para resolver o litígio e atribui para nós melhor qualidade de trabalho, com menos volume de processo para se estudar, se pensar, e com maior qualidade na solução deles. E a resolução do conflito, atendendo à vontade das partes, ela também visa impor satisfação para quem nos procura, os nossos clientes, que são os jurisdicionados. Eu queria ir direto agora, porque essa aula aqui, ela é bastante teórica e ela tem sido usada em diversos tribunais que eu e o Marcelo Augusto temos a honra de ministrar alguns cursos sobre a parte teórica da conciliação. E o que nosso foco de hoje é a parte técnica dos cálculos trabalhistas. Mas, para estabelecer o raporte, nós precisamos dar uma adentrada, uma sobrevoada nos princípios que norteiam essa conciliação. Eu cheguei neles aqui. Então, nós temos um termo de abertura, que é aquele: muito prazer, eu sou Walter Túlio, sou conciliador desse centro de conciliação, sejam bem-vindos. Vamos sentar numa mesa agora para tentar iniciar as conversas de conciliação, e vocês convidam
as partes a sentarem, e já compete aí alertar algumas regras que terão que ser estabelecidas, né? Por exemplo, a confidencialidade, né? Nós devemos manter o sigilo sobre as informações que nós vamos colher na escuta ativa, né? Ali como é uma audiência inicial. A audiência, do latim audire, vem de ouvir, audire. Então é de nós abrirmos os ouvidos para escutar ambas as partes e de forma equitativa, né? Ao mesmo tempo que se concede a uma parte, ao mesmo tempo da outra, que já é o princípio da imparcialidade. Nós temos que ter o equilíbrio da balança para não pender e deixar uma parte falar mais que a outra, certo? E essa confidencialidade, ela também tem que levar em conta que não pode registrar na ata nenhuma informação que possa induzir o juiz da origem ao julgamento daquele litígio. Mesmo que ali o momento é de se extravasar, se abrir as emoções e não permitir de forma alguma, já ditando essa regra no início, que vai ser lançada alguma informação na ata que vise comprometer a indução do juízo de valor da origem que vai submeter. Eu sempre uso a regra: o que acontece no centro de conciliação, morre no centro de conciliação, né? O que acontece em Vegas, morre em Vegas. E ali só se permite lançar as propostas do autor, propostas do réu e a proposta do juiz conciliador. Essa experiência tem se demonstrado muito satisfativa aqui em Florianópolis, que os colegas juízes das varas de origem têm falado que aquela informação já traça balizas para eles partirem para os cálculos em cima daquilo que já foi feito no centro de conciliação. Muitos acordos que estão fora desses 5.000 são celebrados na origem, já na primeira audiência, ou no prazo para fazer a defesa, porque já está mastigado, delineado toda a esfera de cálculos e de valores, de valoração. Já cai por terra ali, com a elaboração do cálculo, aquelas pretensões exorbitantes. Como eu costumo falar, que a justiça do trabalho não é lugar de ficar rico, né? Se você quer ganhar dinheiro, tem que jogar na Mega Sena. Ali nós temos que ter com os pés no chão, ter um choque de realidade e colocar o trabalhador e o empregador diante dos números, né, que têm que ser satisfeitos. Seguindo após a imparcialidade, tem a voluntariedade e a autodeterminação. A vontade das partes deve prevalecer. De forma alguma podemos impingir qualquer tipo de coação, indução para fazer o acordo, ameaça ou qualquer tipo de... As partes têm que ficar bem à vontade para deliberar o seu futuro, o seu rumo naquele processo. Custe o tempo que demorar. Por isso que é necessário várias mesas, que algumas audiências vão de 15 minutos, outras demoram até 2 horas. De tanto que as partes pensam, conversam e puxam a cada pretensão a seu favor, até que chegamos a uma resolução razoável. Também existe a necessidade da informalidade e oralidade, como vocês já devem ter notado, isso é princípio do processo trabalhista, né? A nossa audiência é uma audiência inicial, formal. A ausência do autor implica no arquivamento, a ausência do réu implica em revelia e confissão. Então, ela tem as combinações legais, mas as linguagens adotadas no decorrer dela não pode ser rebuscada, tem que ser como para o leigo entender, para o jurisdicionado mais humilde entender o que o conciliador está falando. Temos que ter a independência e autonomia. Nós vamos ter que atuar com liberdade e sem sofrer qualquer pressão, tanto o conciliador quanto as partes, né? Não podemos nos intimidar perante a elevação do volume da voz, sempre pedir para se conter, para respeitar o momento solene que está sendo estudada a conciliação.
Existe a decisão informada, que as partes devem ser informadas quanto ao seu direito e ao contexto que estão inseridos, né? Por exemplo, um exemplo clássico ali é quando o empregador não anotou a carteira de trabalho e acha que tem razão. Ah, mas ele não apresentou a carteira. Mas você tem que ponderar que aquele caso, a lei estabelece que a responsabilidade é objetiva do empregador. Ele não pode imputar o empregado que não apresentou a carteira para que anotasse o contrato de trabalho. E também, em decorrência disso, não dá para aceitar que ele vai mandar por justa causa se a obrigação principal ele não cumpriu, que é a anotação da CTPS, que ele pediu demissão, sendo que a principal obrigação ele não cumpriu, que é anotar a CTPS. Então, essas informações devem ser sempre alertadas às partes, né, para que eles se centrem como o direito brasileiro entende as regras trabalhistas e dita essas regras trabalhistas. E temos, por final, o empoderamento e a validação, que o empoderamento deve estimular as partes a aprenderem a melhor resolver seus conflitos futuros, em função da experiência da justiça vivenciada. Nesse caso de falta de anotação na carteira, você fala para o empregador que a vida é uma escola, que aquele momento ele está aprendendo que nunca mais contrate um empregado sem o registro em carteira. Se ele não trouxer a carteira, aconselho que ele comece o dia seguinte com a carteira de trabalho em mãos. Senão, é como dar um tiro no pé. Não tem como o empregador continuar persistindo nesse erro. E a validação, que é o dever de estimular as partes a perceber-se reciprocamente como seres humanos, merecedores de atenção e respeito. Tem que fazer valer as partes, tanto o empregado, que não pode, de uma hora para outra, deixar o empregador na mão dentro do sincronismo da produção daquela empresa dele, como o empregador, em deixar o empregado, que tem uma família para cuidar, filhos que necessitam de alimentos do pai, que de uma hora para outra pode perder o emprego e ficar na rua da amargura sem nenhuma verba trabalhista indenizatória, sem fundo de garantia, sem seguro-desemprego. Nós temos que valorizar a pessoa, dar valor ao ser humano e à sua prole, que ele necessita daquele trabalho para alimentá-lo. Então isso é a validação e nós temos que estimular esse sentimento dentro das partes, a consideração com o próximo. Falado desses princípios, vocês acho que já nortearam bem a prática deles. Nós temos que partir já para o raporte. Estabelecer de forma equitativa a escuta ativa de um lado e de outro. Eu exemplifico a busca de elementos essenciais do contrato. Quando se resolve, quando se realizou a admissão, quando se resolveu o desligamento, quanto é a base de cálculo remuneratória, vocês vão ter que obrigatoriamente ter um bloco nas mãos e uma calculadora ao lado e vão anotando esses elementos essenciais do contrato. Havendo qualquer divergência, você vai oportunizar no momento seguinte a escuta ativa da versão da parte contrária, porque esses elementos colhidos na escutativa são essenciais para a elaboração dos cálculos e eles precisam ter assim grande honestidade nessas informações para que os cálculos não sejam distorcidos. Também cabe nesse momento da escutativa buscar se a lide é meramente trabalhista. Se não existe uma lide sociológica, uma lide psicológica. E vocês têm que trabalhar isso no âmago dos seres que estão envolvidos para tentar dissolver essa questão e buscar diretamente os cálculos que interessam à esfera trabalhista. Então, é o momento de se atribuir um perdão recíproco,
deixar avisado já que as armas de guerra ficam do lado de fora do centro de conciliação, estão despojados dessas armas. Ali é o momento de se perdoar, de se extravasar o que ficou de mágoa e ouvir a parte contrária, que talvez ela nem saiba que tenha magoado uma das partes, e convidá-los a atribuírem o perdão. Essa é a busca de uma lide sociológica que às vezes resolve todo o contexto do processo. O conciliador, nesse ponto, ele tem que ser estrategista e superar esse obstáculo dessa lide sociológica, psicológica, pois somente a partir dessa resolução integral é que você vai conseguir fazer de forma bastante leve e sem pressão e sem insurgências os cálculos que devem ser elaborados. Eu sempre falo que nós estamos ali no centro de conciliação para romper. Eu tenho um termo assim muito embrionário, que é o cordão umbilical que liga as partes. Uma vez que se não tem êxito na conciliação, no centro de conciliação, ainda que depois de todos os cálculos elaborados, concretizados, você não consiga, ainda assim houve um ganho, porque você pelo menos aproximou as partes, e tem que deixar-los alerta que o cordão umbilical ele vai permanecer unindo o autor e o réu, e talvez por meses, por anos, e que ali é um momento crucial para se romper esse cordão, para que cada um viva a sua vida feliz e desligar-se desse conflito que vai ser dissolvido e não vai causar estresse, aquelas noites sem dormir, né? Aquela ansiedade de esperar a próxima audiência de instrução na vara de origem. Tudo isso termina ali. Isso é muito importante ser colocado. Depois de a gente quebrar esse gelo, que ouviu as partes, o momento o conciliador deve, já estar ambientado na lide, iniciar a confecção dos cálculos. Nós temos que capturar as impressões a respeito dos números a que se chegou, para extrair a impressão das partes e chegar nos limites de cada um. Com a utilização de ferramentas de comunicação, essas ferramentas que nós estamos nos reportando há pouco, e atrair as partes para a dinâmica dos cálculos e numa proposta conciliatória. É interessante que ambas as partes acompanhem a feitura dos cálculos e que entendam o que está sendo colocado. Fazendo os cálculos. Nós temos, assim, verbas trabalhistas de conhecimento de todos, como saldo de salários, salários atrasados, aviso prévio, 13º salários integrais e proporcionais, férias, acrescida de 1/3 integrais e proporcionais, FGTS, o seguro-desemprego, horas extras, os reflexos, os adicionais de salubridade, periculosidade e demais adicionais, como de transferência, adicional noturno. Temos o INSS, temos as custas e temos o valor de imposto de renda também, que em alguns casos pode ser calculado. Nós temos algumas ferramentas que podem ser utilizadas aí. Eu aconselho todos os conciliadores a baixar gratuitamente um aplicativo, chama Seguro-Desemprego, em que você lança nesse aplicativo, ele é do governo federal mesmo, as 3 últimas remunerações, o número de meses trabalhados, que ele vai calcular o valor de parcelas, né, e o montante de cada parcela. E muitas vezes você pode habilitar na própria ata, da eficácia para a ata de audiência, no meio da conciliação, para que ele se habilite no Ministério do Trabalho e Emprego para receber esse benefício. É um aplicativo excepcional e de muita utilização no centro de conciliação. Seguro-desemprego, é azul com logomarca da República e está disponível no iOS e no Samsung e iPhone, tem
essa disponibilidade. O conciliador, após ouvir as partes, deverá apresentar a proposta de conciliação e tem que dar ênfase às vantagens do acordo. Nós temos que falar nesse momento que ali é o momento de transigir até verbas de cunho indenizatório e não salarial, porque todos sabem que incide INSS, imposto de renda sobre verbas de cunho salarial. E há um permissivo que as partes transigam, porque a vontade das partes faz lei entre elas, eles são soberanos para deliberarem a respeito, e nessa pactuação o juiz pode acolher essas informações, transformando o acordo em verba de cunho indenizatório, logicamente justificando os valores a que título se destina aquela indenização. E também a possibilidade do parcelamento. Eventual condenação, deve-se alertar que a parte sucumbente, no caso do empregador, poderá recorrer, tem 8 dias, fazer um depósito recursal. Muitos dos acordos não atingem o valor nem do depósito recursal. Esse valor em execução pode ser feito um bloqueio sem júri de uma vez só, pode comprometer todo o caixa da empresa desse empregador, e que no acordo ele pode amoldar as parcelas conforme a sua conveniência, desde que o empregado aceite, e tem a questão das dispensas das custas processuais que são possíveis ali, em prol do acordo, né? Existem mas o essencial de toda essa fase teórica que está se acabando aqui, antes de nós começarmos aos cálculos, é que é importante ressaltar aquilo que eu já falei na utilização das ferramentas, o estabelecimento do raporte. O que é raporte? É a imprescindibilidade de estabelecer um grau de liberdade vivenciado pelo conciliador na relação com as partes, concedendo um nível de conforto, sendo transparente nos diálogos e mantendo a qualidade no tratamento com os litigantes. O conciliador, ele precisa conquistar a confiança e criar um clima ameno, suave, com sintonia, com empatia com as partes, ganhando a confiança, em especial na confecção dos cálculos que será feito diante deles próprios. Agora eu vou mudar de tela para propriamente irmos para um caso específico. E a partir desse momento vamos entrar num caso hipotético para podermos fazer o cálculo. Eu gostaria que todos tivessem um bloquinho, papel, caneta e calculadora para nós começarmos os ensaios de cálculos. Então, adotados pelo conciliador os procedimentos que norteiam os princípios da conciliação, vamos elucidar a elaboração dos cálculos. Com base nos elementos do contrato de trabalho, lembra da escutativa, capturados diretamente das partes. Então, sentados à mesa de conciliação, vamos perguntar: trabalhador, quando que o senhor foi admitido? Ele vai declinar. Hipoteticamente, 10 de janeiro de 2015. Daí é preciso já ver ali, ele vai falar espontaneamente, às vezes esse é o período que ele registrou minha carteira, mas eu trabalhei um período sem registro. Isso não é nada raro de acontecer. E daí, nesse momento, se já dá a vista à parte contrária, falando assim: qual a sua versão? Você pegou ele sem registro ou ele começou a trabalhar nessa data? Já começa a colher, pela escutativa, quem está com mais fidedignidade na informação, né? Havendo, entre aspas, confissão do empregador que ficou 2 meses sem registro, você logicamente vai anteceder. Nesse caso hipotético, façamos de conta que não houve período sem registro e que efetivamente a admissão começou em 10 de janeiro de 2015. E o desligamento, é importante, foi 20 de maio de 2018. Qual é a forma do rompimento? Essa é uma questão essencial, porque muitas vezes ela já é um facilitador para o acordo. Se for dispensa sem justa causa, cabe já perguntar se recebeu as verbas rescisórias, se recebeu o FGTS, se recebeu o seguro-desemprego. Se for pedido de demissão,
e dispensa sem justa causa, vocês já têm que indagar se o pedido de demissão foi formalizado por escrito, se a justa causa, qual foi o motivo, né, se é possível contemporizá-la, porque daí você já está revertendo uma dispensa num acordo para poder beneficiar o acordo com a liberação do FGTS e a concessão da habilitação para o seguro-desemprego. Um elemento essencial e crucial, e nem sempre incontroverso, é a base de cálculo remuneratória. Eu dei hipoteticamente o exemplo de R$ 1.200 aqui, mas sabe que tem aquela história de ele pagava tanto por fora. Daí vamos dar a versão, a parte contrária. Empregador, você pagou alguma coisa por fora? Daí ele vai admitir ou negar, e vocês vão ter que contemporizar para buscar a verdade e achar o limite do cerne de qual será a base de cálculo que você vai utilizar. Você tem que ser, como conciliador, estrategista para tentar ver quem está falando a verdade, para você colocar no papel quem poderá influir na sua base de cálculo. Digamos que nesse caso hipotético não tem salário, valores pagos por fora. A base de cálculo fixa é de R$ 1.200. Nós temos que calcular, nesse contexto, as verbas rescisórias. Então vamos fazer um registro. Talvez acho que eu vou precisar usar o quadro. Eu não sei se o monitor atinge o quadro. Atinge? Então vamos lá. Admissão 10/1/2015. Desligamento 20 de maio de 2018. Conciliador, isso aqui é incontroverso. Você conseguiu apurar pela escutativa que é incontroverso. Também apurou que o salário dele era de R$ 1.200 sem controvérsia. E apurou que ele foi mandado embora sem justa causa. Mas por conta da crise financeira, o empregador não pagou nenhuma verba rescisória. É a versão da escutativa que você ouviu dele. E o empregado já chorou que saiu de lá com uma mão na frente e outra atrás, e que tinha comida para comprar para os filhos no supermercado, e que o empregador foi lesivo com ele, e você, então, caberá calcular as verbas rescisórias. Então, nós temos o aviso prévio, que vocês sabem que existe a figura agora do aviso prévio proporcional após 1 ano de contrato, né? Você aumenta 3 dias no segundo ano. E aqui, conciliador que está me ouvindo aí, essencial você estabelecer o número de meses de seu contrato de trabalho. Vamos fazer a conta. 10 de janeiro a 10 de 2015 a 2016, nós completamos 1 ano. 2017, 2 anos. Janeiro de 2018, 3 anos. Fevereiro, março, abril, maio. Mais 4 meses. Para nós não interessa anos, interessa meses para fins de cálculos. 2016, 12, com 12, 24, com 12, 36, com 4, nós estamos falando de 40 meses de contrato de trabalho. Isso é essencial para a base de cálculo. 40 meses. Aqui ele teria um aviso prévio integral, aqui ele tem 3 dias a mais, aqui 3 dias a mais, são 6 dias a mais. Como é que nós vamos, esqueci minha calculadora, calcular, tem o 1.200, nós temos que dividir pelos
30 dias do mês para saber quanto vale um dia de contrato de trabalho. Esse dia é apurado, ele tem que multiplicar por 3, por mais 3, né, para fazer a proporcionalidade do aviso prévio. Da 30 vai dar 40, né? 40 vezes 3 é 12, 120, com 120, 240. Então, com a proporcionalidade, temos R$240 a mais. São a proporcionalidade, esse é o integral. Então, vai dar 1.440 de aviso prévio indenizado. Entenderam? Vamos fazer assim, ó. Nesse momento em diante, vocês poderão me interromper a qualquer tempo para que não pairem dúvidas e essas dúvidas não sejam esquecidas de ser indagadas. É importante sanar essas arestas, aparar essas arestas e sanar essas dúvidas de vocês. Nós temos, como não houve rescisão, nós temos que calcular também a multa prevista no artigo 477 da CLT, que é com base na última remuneração percebida. Então, obrigado. Isso aqui é um valor fixo, não tem grande complexidade de cálculo. Seria os R$1.200, porque o empregador deixou o empregado na mão, não pagou as verbas rescisórias, né? Após, seguindo nossa telinha ao lado, temos o saldo de salário. Saldo de salário, como é que nós vamos calcular? Pegamos o valor cheio da remuneração dele, que era R$1.200. Ó, isso aqui é a base de cálculo, importante. Dividimos por 30, então vamos lá, 1.200 dividido por 30, já fizemos essa conta, vai dar R$40 por dia, certo? Doutor, Oi. Posso já interromper aqui? Pode. O Daniel pergunta, não seriam 39 dias de AP? Não, porque é verdade. Tá certo, Daniel. Tá certo, está perfeito, cara. Obrigado. Então, aqui, ó. É que 2015 a 2016 é o primeiro ano. 16 a 17, 1. Não são. Não, o primeiro ano é integral. Não são, Daniel, porque assim, ó. 2015 a 2016 fez um ano, é o aviso prévio cheio, né? E só vai ter o direito ao proporcional de 2016 a 2017, que está aqui o 3. E 2017 a 2018 está aqui. E como fechou 2018, não chegou em 2019, em janeiro de 2019, ele não vai ter esse terceiro proporcional. Só vai ter o proporcional quando completar um ano a mais de trabalho, né? Então tá certo mesmo, é 240. Mas obrigado pela dúvida que talvez muitos tenham tido e não tenham falado, né? Então, R$40 por dia. O saldo de salário, aqui, ó, ele saiu no 20º dia do mês de maio. Então, esse saldo aqui não foi pago, porque não completou o mês cheio, de receber no 5º dia útil subsequente. Então, multiplicamos pelos 20 dias que ele trabalhou. Então, daria R$800 de saldo de salário. Seguindo as nossas contas, temos, nesse caso, existe na mesa de conciliação, empregado que fala, mas meu último salário ele não pagou. O salário, digamos aqui, de abril. Daí você calcula o salário integral do mês de abril que ficou devendo. Mas nesse caso, hipoteticamente, vamos fazer de conta que ele recebeu até o último mês trabalhado, só não recebeu os dias trabalhados quando foi mandado embora. Então, vamos nos restringir a esse saldo de salário. As férias, nós temos assim, o cálculo de férias, todo mundo sabe que nós temos nas férias o período aquisitivo e o período concessivo, né? E aqui vamos contar o período aquisitivo.
2015 a 2016, ele completou um período aquisitivo. De 2016 a 2017, ele completou o segundo período aquisitivo. De 2017 a 2018, ele completou o terceiro período aquisitivo. Só que na escutativa da mesa de conciliação, hipoteticamente falando, ele falou que tirou, durante a contratualidade, apenas 2 meses de férias. E ele teria direito a 3 meses de férias integrais, mais algum tempo proporcional. Vamos partir para o cálculo das férias integrais. Como ele confessou na escutativa para o conciliador o recebimento e gozo de 2 períodos da contratualidade, caberá ao conciliador calcular o terceiro período. Então, se sabe que as férias, pela Constituição da República, ela de 1.200, o salário integral, mais 1/3, né, que seria R$400, que perfaz o valor de R$1.600 de férias acrescidas de 1/3. Sabe, que se houvesse, hipoteticamente, o gozo e pagamento de um dos períodos, com período já concessivo aquisitivo e concessivo vencido, a dobra dessas férias. Mas como estamos iniciando os cálculos, talvez façamos um outro exemplo na sequência, nós vamos calcular apenas as férias simples. 13º salário. Ah, faltou aqui as férias proporcionais antes. Vamos lá. Aí, pessoal, vamos me provocando aqui nas dúvidas. Estou muito quietinho aí. Quando que acabou esse terceiro período de férias? Nós contamos no mês de janeiro, que começou a aquisição, né? Janeiro de 2006 ele adquiriu um período de férias e gozou. Janeiro de 2017 ele adquiriu um período de férias e gozou. Em janeiro de 2018 ele adquiriu um período de férias e não gozou, e está calculado aqui. E depois, ele começou um período aquisitivo que foi interrompido pela ruptura do contrato. Então, janeiro, né? Eu conto esse mês de janeiro? A primeira pergunta, eu conto. Porque a fração passou da metade do mês, né? Então, do 16º dia em diante, é computado. Então, como eu tenho 20 dias de janeiro, eu conto janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Certo? Então, são 5/12 de férias proporcionais. 12. Como que eu vou calcular esses 12avos? Vamos lá, 1.200, que é a remuneração básica, dividido por 12 meses do ano, dá R$100 por mês, vezes os 5/12avos. Dá o valor de R$500 de férias proporcionais. E aqui tem um porém. E o aviso prévio indenizado? Conta para todos os fins legais. Então, como vamos projetar para 20 de junho o aviso prévio indenizado, porque o empregador não pagou e a lei estabelece que conta para todos os fins legais, o 5 vira 6/12avos. E o 5 já com aviso prévio indenizado. Então está calculado as férias vencidas e não pagas, as férias proporcionais. Agora partimos para o 13º salário. Hipoteticamente, vamos fazer que nesse caso ele recebeu todos os 13º, né, até 2017. Então, nós vamos ter que calcular o 13º apenas proporcionais. Todos sabem que o 13º salário é devido no final de cada ano. Como ele até o de 2017 ele venceu o ano e não venceu o ano de 2018, cabe calcular a proporcionalidade. A base de cálculo é a mesma, dividido por 12 vai dar R$100 por mês, vezes os 6 meses com o aviso prévio indenizado, também seria o valor de R$600 de aviso prévio de 13º proporcional, já computando o aviso prévio indenizado. Agora vem
a questão assim que vocês têm que ter a sensibilidade e nem muitas vezes estão providos de saber sobre o fundo de garantia, se há algo depositado ou não. Isso é essencial para o cálculo também. Muitos empregadores começam agindo certo e acabam, por conta de crise econômica, financeira da empresa dele, deixando a desejar a satisfação do FGTS. Então, você tem que convidar o autor a fazer um esforço de memória, ou até, se for o caso, até ligar o empregador para seu contador naquele momento, para saber quanto tem no Fundo de Garantia. Aqui no Fórum Trabalhista de Florianópolis, nós temos uma Caixa Econômica Federal no piso térreo, e ali ela emite na hora o extrato. Muitas vezes eu paraliso a audiência e convido o empregador a ele tirar o extrato do Fundo de Garantia dele, né? Mas digamos que esse empregador aqui, ele não pagou nada de fundo de garantia. Então, como que vamos calcular o fundo de garantia? Existe uma fórmula, eu vou fazer da forma rudimentar, que você pega os R$ 1.200, vocês sabem que a lei fala que tem que se recolher 8% sobre a remuneração a título de fundo no órgão gestor da Caixa Econômica Federal, que regula o fundo de garantia. Então, 1.200 vezes 8%, ele teria que recolher R$ 96,00 por mês para a conta vinculada do FGTS, certo? Nós estamos falando aqui, lembra dos 40 meses? Nós vamos pegar 96, multiplicar por 40 meses. Vai dar total que ele devia ter no fundo de garantia, em torno de, porque vocês sabem que tem correção, né? Mas no momento da conciliação, nós não temos como utilizar as verbas de correção. Até porque, ultimamente, com a inflação baixa, com os baixos índices de atualização, são valores muito ínfimos de correção. E quando como a gente usa a última base de cálculo e você multiplica retroativos 40 meses, essa atualização da base de cálculo já supre a ausência daquela correção monetária, porque senão você vai se perder em contas e a audiência de conciliação vai demorar um século. Então vamos ser objetivos e práticos e calcular o valor total estimado que deveria ter no fundo de garantia. Em cima desse valor, cabe uma multa estabelecida pela lei de 40% do FGTS, que dá o montante de R$ 1.536 relativamente a essa multa. Vamos ter que somar. Vai dar fundo de garantia e multa R$ 5.376. Eu indago a vocês que estão me ouvindo, se estão entendendo até aqui. Nenhuma dúvida, nenhuma pergunta? Só que nós temos uma regrinha mágica para você não ter que fazer 2 vezes essa operação. Eu vou fazer um exemplo aqui, ó. De cada R$ 100 recebido, 8% do FGTS vai dar o quê? 8% de 100 dão R$ 8,00, certo? Com a multa de 40%, 4 vezes 8, 32, dá R$ 3,20. Some esse valor com esse, vão dar 11,2, que é o que nós usamos diretamente e secamente para calcular. Então, no vez de você se perder na conta do 8%, mais jogado em cima 40%, para dar um valor ali, você pega 1.200. Acho que eu vou ocupar esse espaço aqui depois, então vou fazer aqui embaixo. Eu pego 1.200, joga 11,2%. Vamos lá. 1.200 vezes 11,2% vai dar igual a R$ 134,40 vezes quantos meses? 40 meses. 40 meses. Vezes 40 meses dá um número mágico de 5.376.
Tá vendo? Olha lá, igualzinho. Então, é muito mais célere, muito mais rápido. Pela fórmula, os advogados, as partes, muitas vezes sabedoras, já nem indagam porque 11,2. Não é que o conciliador está atendendo para um lado ou outro. Ele está sendo prático e, às vezes, quando uma das partes, mas por que 11,2? Então, você fala, porque é 40 sobre 8, que dá 11,2. Só para acelerar os cálculos. Pra vocês terem uma ideia, já aconteceu o dia de nós fazer 70 audiências no centro de conciliação, nessas 15 mesas, e se nós ficar esmiuçando muito detalhadamente os cálculos, o tempo se perde, já aconteceu de sairmos 9 horas da noite do centro de conciliação, e nós não temos como esmiuçar de forma muito didática. Então temos que ser um pouco rápido aí na conta. Mas vamos pegar essa prática, se Deus quiser, aí vai dar certo. E depois, agora vem a parte talvez mais polêmica. Vou mudar de... Está acabando. O azul. Que é a questão de hora extra, que é a grande confusão dos contratrabalhos. O empregado fala que fazia uma enormidade de hora extra, o patrão diz que ele não fazia quase nenhuma hora extra. Então aí vai ter que ter a sensibilidade do conciliador para poder apurar a verdade dentro dessa escuta ativa que tem que ser muito bem sensibilizada. Sabemos que a Constituição da República estabelece hoje a jornada de 44 horas semanais. Né? São 8 diárias, mais 4 no sábado, certo? Então, o empregado, você tem que pormenorizar aquelas 8 horas, quanto a mais ele faria. Né? Tem empregado que fala que faria 5, 6, o que você já fica com a pulga atrás da orelha que alguma coisa estava acontecendo errado, que ninguém também, por R$ 1.200, vai ficar recebendo, trabalhando uma enormidade. Né? Já aconteceu, eu até dou um exemplo grosseiro de um jardineiro que queria vínculo com a mulher e ele só cortava a grama. Então, pela razoabilidade, você tem que ver. Eu falo, mas quantas vezes você trabalhava? Eu trabalhava todo dia cortando grama. Mas que tamanho é esse jardim? É o jardim em volta da casa. Eu falei, meu senhor, eu também moro numa casa, e você sabe que no verão até a grama cresce bastante. Mas no inverno ela nem cresce muito. E depois a grama é cada 15 dias no máximo que você corta. Então você está pedindo para o juiz um vínculo que era jardineiro, que cortava grama todo dia. Então, você tem que dar o choque de realidade. Então, você vai falar assim, meu senhor, o senhor trabalhava 8 horas, além das 8 mais 5, você não tinha tempo para a família, sua esposa não reclamava, seus filhos não reclamavam. Vamos ser razoável, né? Então, vamos calcular aqui 2 horas extras por dia de trabalho, além da 8ª. Como é que nós vamos saber quanto esse trabalhador recebia por hora? Nós temos assim, nós consideramos a média de 5 semanas mensais, né, que um mês tem 30 dias, semana tem 7, para fins de cálculo, a grosso modo, nós temos 5 vezes 44, dá 220. É o divisor apurado. E também tem aquela divisão por dia, que vezes o número de dias chega a esse fator de 220 de divisão. Então vamos lá, 1.200, R$1.200 dividido por 220, vamos dar por hora normal 5,45 a hora normal trabalhada. Correto? O que diz a Constituição? Que no mínimo tem um adicional para a hora extra de 50%. Então tem que jogar vezes 50% mais igual 1 hora com adicional, 1 hora extra com adicional constitucional de 50%, temos 8,18. Isso aqui, nós calculamos por mês uma média de 22 dias trabalhados nesse mês, para saber quanto fazia de 1 hora extra por mês, vezes 22 dias. Esse cidadão, se trabalhasse 1 hora extra por mês, ganharia R$ 179,50.
0,99 de hora extra. Se ele trabalhasse 2 horas extras, 359. Muitas vezes o conciliador consegue derrubar aquela pretensão exorbitante do empregado que quer 90 mil reais de hora extra por aqui. Fala, meu cidadão, se você trabalhasse 1 hora extra, dava isso a mais. 2, dá isto. Né? Evidentemente eu não calculei os reflexos. Vamos multiplicar isso por os 40 meses que o senhor trabalhou. Olha, os 40 meses, 2 horas extras, dá R$ 14.399,99. Evidentemente que as horas extras são verbas salariais, elas repercutem para todos os fins no aviso prévio, no saldo de salário, repercute em férias, em 13º e até no FGTS, porque a base remuneratória do trabalhador, ela aumentou, porque isso aqui é o salário normal. Então ela tem que acrescer das horas extras, compreende? Esse acréscimo, a gente chama de reflexos, né? Nas verbas, a gente calcula uma média de 35%, a grosso modo, que vai englobar todos esses acréscimos, vezes 35%, dá mais de reflexos R$ 5.039,99. Dá um total com reflexo, 2 horas extras, durante os 40 meses de contrato de trabalho, R$ 19.439,99. Certo? Isso satisfez as horas extras pretendidas. Tem a questão dos adicionais. Aí cabe ao conciliador ponderar que ali no centro de conciliação é o momento adequado para evitar também que o processo se onere. Como que o processo vai se onerar? Com a designação de uma perícia. Hoje um perito está caro e custa caro. E a parte sucumbente pela reforma trabalhista tem que pagar. E é o momento de sopesar os riscos dessa perícia, se ela vale realmente a pena. Às vezes, contrato de 6 meses, o valor pretendido inicial não paga os honorários do perito. E isso tem que ser alertado sempre às partes. É aquele princípio que nós estamos falando, do choque da realidade, da decisão validada e fundamentada, que vocês têm que falar que o juiz de origem provavelmente vai adotar e expor o risco. Nós temos o adicional de insalubridade, e que ele tem 3 variantes. Em grau mínimo, 10%, em grau médio, 20%, e em grau máximo de 40%. E ele, pela decisão construída nos tribunais, nós temos que incidi-lo sobre o salário mínimo, em que pese as decisões contrárias, mas ficou decidido lá no Supremo Tribunal Federal que o salário mínimo é a base de cálculo do adicional de insalubridade. O adicional de periculosidade, hoje ele foi ampliado para outras categorias profissionais, porque quando está trabalhando com rede energizada de alta potência, quando está com questões de inflamáveis, combustíveis, aquela história que o sinistro não marca a hora para acontecer. No minuto de uma faísca, aquele tanque armazenando combustível vem explodir e leva o empregado para o ar. Então, tem que se analisar. Aí também, na escuta ativa, cabe ao conciliador ouvir o empregador e dar uma adentrada no que ele fazia. Mas você trabalhava com o quê? Eu consertava aquela tomada lá na empresa. Mas aquela tomada é 220, 110, ela não é uma rede energizada de potência. Muito provavelmente o perito não vai contemplar o senhor com a periculosidade. Né? Mas no almoxarife tinha um galão lá. De quantos litros? Tudo isso tem as normas regulamentadoras. Um galão de 20 litros. Olha, se explodir aquele galão, ele não vai pôr a empresa toda para o ar. Provavelmente, se o senhor insistir e for para a perícia, tem um grande risco de ser negativo. Então, nesses casos, nem cabe calcular.
Se é incontroverso que as condições eram essas, agora se, digamos ali, ele trabalhava na loja de conveniência do posto de gasolina, e não recebia periculosidade. E a periculosidade é sobre o salário base, o cálculo. Daí sim, se aquele posto explodir, a loja de conveniência vai embora junto. Então, 1.200 vezes 30%. Opa. Oi, tudo errado. R$1.200, que é a base remuneratória, vezes 30%, vamos dar 360 por mês de adicional de periculosidade, tá? Vezes os 40 meses do contrato. O que dá 14.400 por mês de periculosidade, mais o tal dos reflexos, que é a mesma base de cálculo da hora extra, que é 35% se calcula em média, vai dar cerca de 5.040 de reflexo, totalizando 19.440 de adicional de periculosidade com reflexos nas verbas de aviso prévio, saldo, férias, 13º e FGTS. Vamos na insalubridade. Salário 1.954 vezes, se for... dificilmente nós trabalhamos com índice mínimo. Ou é médio ou máximo. Vou exemplificar, vamos utilizar o médio aqui. O que está muito em voga agora nas trabalhistas é limpeza de banheiros, lixos, né? Então você tem que também adentrar nessa seara e perguntar como é esse banheiro? Esse banheiro é utilizado para o público, em geral, ou era lá na retaguarda da empresa que só que trabalhava ali atrás do balcão que utilizava? Porque já construiu-se jurisprudencialmente entendimento do número de pessoas que utilizam. 30 pessoas utilizando diariamente aquele banheiro, dá a induzir uma insalubridade. Se era só a retaguarda, o pessoal íntimo lá da casa, nem cabe fazer perícia, porque vai dar negativo consideravelmente. 954 vezes o grau médio, dá 190, o grau médio, por mês de insalubridade. Digamos que é uma empresa que estabelecia um banheiro masculino, feminino e para deficientes e a utilização de alta frequência. Então, e essa pessoa tinha que limpar esse banheiro. Vamos delinear aqui que seja aquela loja de conveniência do posto de gasolina, né, que ele já está recebendo. Existe construção jurisprudencial, inclusive do nosso tribunal, que estabelece a cumulatividade da insalubridade com a periculosidade. Mas é questão de se analisar o que vale colocar nos cálculos e para fins de cálculo hipotético, vamos estabelecer que ele tinha direito a esse 20%, vezes os 40 meses, R$7.632. Então, os 40 meses calculados, vezes os reflexos. 35%. 671,20. Dá um total de 10, com reflexos da insalubridade, 10.303,20. Vocês viram que a periculosidade é muito superior ao grau médio, né? E se for grau máximo, é o dobro, né? Já se estabeleceu. Então, vamos parar o caso hipotético por aqui, para nós podermos fazer o somatório e ver o pulo do gato agora, que é você arrematar a conciliação com base nos cálculos que você fez. Vamos fazer o somatório. 1.440 de aviso prévio indenizado. Vamos fazer um...
1.440, aviso pré-indenizado, mais o 1.200 da multa do 477, mais o saldo de salário que nós calculamos aqui. Eu vou transportando os valores daqui para lá para fazer o somatório. Mais os R$800, mais as férias vencidas e não pagas de R$1.600, mais as férias proporcionais de 6/12 de R$600, mais o 13º salário de R$600 também, proporcional, e mais o FGTS com a multa de 40% de R$5.376. Isso aqui é a premissa mínima para começar o acordo. Eu, nas técnicas desses meses de centro de conciliação, eu preservo isso ali para celebrar o acordo. Podemos transigir nas horas essas, nos adicionais, mas elementar que seja preservado isso. Eu gosto de fazer a conta direta da 6, 4 com 7 dá 11, vai 1, 10, 14, 15, 15 dá 27, 27, 33, 36, vai 3, 3, 4, 5, 6, 11. O valor da rescisão com o fundo de garantia, vocês podem conferir se minha conta de cabeça está certa, deu R$11.316 de verbas rescisórias, mais o FGTS de toda a contratualidade. Isso é direito elementar do trabalhador. Vejam bem, você às vezes, que fica aqui muito em off dentro do nosso judiciário, que você vai somar, aquela picanha gorda, você faz aquela gordura para depois dar uma bonificação para o empregador para convencê-lo. Então até cabe somar ali nos 11 mil os 10 da insalubridade, então 11.316 mais o 10.303,20 mais as 2 horas essas que nós calculamos, você já está infartando o empregador a partir desse momento. Mais a periculosidade. Se ele não infartou até agora, não infarta mais porque... Aqui então, a grosso modo, 20, 40, 50, 60 mil reais. Por 3 anos. Daí você vai negociar ali. Agora vem a mágica do pulo do gato. Você vai sentir do empregado a real necessidade dele. Primeira pergunta interessantíssima. E você não se preocupa muito, que muitos conciliadores já tiveram isso. Como tem a informalidade e essa questão de contato pessoal com as partes, eu aconselho se dirigirem pessoalmente ao trabalhador para buscar informações íntimas dele. Íntimas que eu quero dizer, se ele está desempregado, como é que ele está fazendo para levar o dia a dia dele, porque são informações que sequer o advogado dele sabe dizer. E muitos advogados interrompem o conciliador falando, eu quero que fale comigo, advogado, e não com o meu cliente. Eu falei, doutor, nós estamos na informalidade da conciliação, e o conciliador quer saber as reais necessidades do seu cliente, e também do empregador, como é que está a empresa, se ela está em atividade, se ela está com portas abertas, se ela está produzindo, se ela tem capital de giro, se ela tem matéria-prima para produzir. Isso cabe perguntar na conciliação para você sentir o equilíbrio das partes ali naquele momento. E essa falta de condições, por exemplo, ele pode levar ferro e fogo para buscar os 60 mil no juiz de origem, após fazer 2 perícias, para ver se tem direito ou não, provar essas 2 horas essas que o ônus da prova é do empregado, para chegar a essa cifra de 60 mil.
E às vezes ele não tem tempo para esperar tudo isso acontecer. Até porque todos sabem que o valor do depósito recursal é 10 mil, muito inferior aos 60, então vale a pena para o empregador discutir até a última instância. Se for para pagar 60 mil, ele não vai querer fazer o acordo. Então, você tem que, agora é a hora de tirar a picanha. Tem um detalhe que eu estava esquecendo, que é a questão do INSS. INSS. A prática, eu tenho feito muito processo de execução no centro de conciliação. Processo que desce com o acordo pronto, vai direto para a mesa de audiência para tentar um acordo. Tem uma grande vantagem que tem depósitos recursais dentro do processo, tem depósito de recurso ordinário, de recurso de revista, que às vezes totaliza 30 mil de depósito recursal ali. Então, esse é um valor bem razoável para a gente conseguir trabalhar em acordo. E tem processo com cálculos feitos também. E dentro desse processo de cálculos feitos, a gente vê que dentro das verbas salariais, há uma incidência de cerca de 40, um pouquinho mais de 40. Eu estabeleci um índice mediano aqui, para poder fazer que 42% das verbas salariais são destinadas a recolhimento de previdência. E muitas vezes a imposto de renda não atinge. Como o salário dele é baixo, ele não vai ter retenção do imposto de renda. Então você pode pôr, vamos ver quais são as verbas salariais. Aviso prévio, saldo, férias e 13º. Então aqui vamos, a grosso modo, 600, 1.200 com 2.800, com 3.400, dá 4.840. Verba salarial da rescisória, 4.440. Você joga... Cadê a calculadora? Isso são verbas salariais. O INSS vai ficar com cerca de 1.864 dessas verbas rescisórias. E, além disso, e tudo isso aqui, o originário, também incide. Vai incidir INSS sobre os 7 mil, sobre os 14 mil e sobre... onde está aqui? Sobre os 14 mil aqui também. Então, 14, 28, com mais 7, 35 mil dos adicionais mais a hora extra. São verbas salariais. Veja bem, eu expurguei os reflexos, só peguei o originário, tá? Porque sobre o reflexo não vai dar um exorbitante, vezes 42%. O INSS morderia mais 14.700 desse cálculo aqui. 14 aqui com 1.800 vai dar 17 mil para o INSS. Daí você vai falar ali para o empregador já que a conciliação, como tem bastante verbas de cunho indenizatório aqui, tem bastante reflexos no FGTS, e que tem férias indenizadas também, que você pode transformar em cunho indenizatório, você pode, o juiz conciliador, ele vai expurgar esse valor aqui. Já é uma benesse que está dando para o empregador. Parte da premissa dele estabelecer isso aqui. Admitamos que é mais benéfico a esse trabalhador, a moça da loja de conveniência do posto de gasolina, a dificuldade de ela aprovar, então vamos cortar do empregador o adicional de insalubridade, vamos nos ater à periculosidade, que é o quase certo que ela ganharia por estar trabalhando próximo às bombas de tanque de combustível, certo? Então, aqui 11 com 19 daria 30 mil reais, a grosso modo. 30 mil, nós estamos falando de valores cheios, né? 30 mil reais. E as horas extras, dá 19 mil, vamos minimizar aquela história de uma parte cede para ganhar outra, então ela cedendo a questão das horas extras, porque está ganhando a periculosidade, cedendo pela metade. E faria a proposta, reduzindo pela metade aqui, vamos por 10 mil, mais o 30 que apuramos ali, 40 mil. Essa é a proposta
do conciliador. Fazendo ver a vantagem que ele está ganhando R$20.000 e não vai ter que recolher o INSS ainda. E você vai sentir o que viria desse empregador. Ele vai dar tempo, um espaço de tempo, ele conversar em particular com o advogado dele lá fora, para ver o que lança da proposta. Enquanto ele vai lá fora, você vai falar para o empregado o seguinte, que tem questão de prova, que a prova testemunhal, nem sempre ela é convincente, nem sempre ele consegue trazer uma testemunha que trabalhou com eles 40 meses para provar as 2 horas extras. São riscos que você vai alertando enquanto a parte contrária está fora, para minimizar a pretensão também do trabalhador, que tudo é muito difícil perante a condução do ônus da prova. Né? Que pode ser aquela insalubridade, dificilmente, porque aquele banheiro da conveniência, nem todo motorista que chega lá para abastecer usa banheiro, e que é mais vantajoso ele receber a periculosidade, porque é mais certo dentro do local que trabalha, perto do posto da bomba de combustível. Então, você vai convencendo a parte. Só que, assim, a garantia é que ele não chega nos 40 mil. Ele vai voltar de lá falando muita coisa. E você tem que também garantir algo que eu tenho como princípio, é que eu não posso tirar dinheiro do trabalhador para pagar os honorários do advogado dele. Então, ali no Centro de Conciliação de Florianópolis, se destaca o que é dos honorários do advogado e o que é do trabalhador, que eu acho questão mais transparente e justa. E jogar mais 20% em cima do 40% vai enforcar mais o trabalhador. Ainda que fosse 20% em cima do 60%, pior seria. Então, eu, como conciliador, eu acho que uma proposta razoavelmente aceitável, que o empregador aceitaria dentro de toda essa conjuntura, seria uma proposta aqui, ó, 25 mil para o trabalhador, mais 5 mil de honorários advocatícios. Vai trabalhando com essa proposta e dividido em 6 parcelas de 5 mil. É grande a chance do êxito de você conciliar. Ah, mas é metade do que o valor. É metade, mas nós desconsideramos a insalubridade, que dificilmente é ganhar, cortamos pela metade as horas extras, a periculosidade está pagando quase integral. Então, é dentro desse contexto que daria. Mas o empregado acha um absurdo, um abuso. Até você pode tentar, antes dessa proposta, um valor de 30 mil para o trabalhador, mais 6 mil. Mas eu acho assim que você não vai ter muito êxito nessa pretensão quanto chegaria nessa. Você vai alertar o empregado que esse valor proposto pelo conciliador quita integralmente as verbas rescisórias, vai quitar dentro dessas verbas rescisórias daquele cálculo esse valor do FGTS, de toda a contratualidade está sendo quitado, ainda sobra dinheiro para quitar metade da periculosidade e disponibiliza em 6 meses um pagamento que ele talvez ia demorar anos para receber. Doutor, aqui tem uma pergunta da Clarissa. Pois não. Ela pergunta o seguinte: para que não haja o pagamento do INSS, caso haja algum acordo, deverá ser colocado na ata que as verbas acordadas são todas indenizatórias? Essencialmente. É até para evitar, para dar garantia jurídica às partes e para que não haja recurso por parte do INSS com chance de êxito nesse recurso, nós temos que discriminar no limite exato os valores das verbas indenizatórias. Eu sugiro aqui, nós temos dano moral, que ele pode ser variável conforme o seu peso dentro da conciliação. Eu coloco reflexos das verbas salariais no FGTS, além dos reflexos. Nesse caso específico, tem todo o FGTS inteirinho, que não foi pago, que é indenizatório. Tem os reflexos nas férias indenizadas, que também não cabe tributar, e tem as férias que foram indenizadas também, integral e proporcional. Indenizadas, integral e
proporcional. Então tem uma gama de... Tem a multa do 477, que ela não é salarial, é indenizatória. Então você pode sopesar aqui e fazer as fórmulas que vai fechar nos 25 mil. Os honorários, eles estão destacados na discriminação. Também não incide INSS aqui nesses honorários. Então os 25 mil você sopesa aqui. Lógico que você não pode fugir muito da razoabilidade, né? A multa é 1.200, né? Você vai pondo mais ou menos até a grosso modo, arredondando um pouco para mais, um pouco para menos, e números redondos aí, não precisa ser com centavos, e desde que feche o valor total. Discriminadas essas verbas, como aquela premissa, que a vontade das partes faz lei entre elas e são soberanas para delimitar os valores, então não vai caber a terceiro questionar e obter êxito jurídico nesse questionamento. Alguma pergunta? Não? Alguma dúvida em relação a esse caso hipotético? Não? Vamos fazer outro cálculo? Vamos fazer um rapidinho. Vamos usar um caso assim, que vocês vão ter talvez alguma dificuldade de salário por fora, como é que vocês vão agir e com salário por fora e com... Deixa eu pensar um caso mais esdrúxulo. E com período sem registro em carteira. Sabe que não é assim... Quando eu vim para Florianópolis, como é aqui a capital do estado, eu achei que os contratos aqui eram devidamente formalizados. E no centro de conciliação se vê muito contrato sem registro de carteira. Absurdamente. Então, vamos lá. Admissão. 10/1/2017. Desligamento. 30 de outubro. Doutor, só uma perguntinha do Saulo aqui. Doutor Túlio, tenho encontrado muita dificuldade para tratar com os advogados das partes. Geralmente interferem na negociação. Como agir? Sim, você na hora que... Depende do grau de interferência, da insurgência, da petulância do advogado, se ele estiver ofensivo, você vai pedir primeiro modos, né? Que nós estamos no centro de conciliação, ali tem que reinar a paz, a tranquilidade. Pede, por favor, doutor, vamos moderar no tom de voz, né? No volume da sua voz, eu estou aqui para conciliar. Ninguém é obrigado a fazer o acordo, nós estamos aqui para aproximar as partes e tentar resolver. Então, gostaria que o senhor tivesse um pouquinho de moderação, né? No seu posicionamento. E se ele não estiver tão agressivo, você falar assim que o conciliador gostaria de obter diretamente das partes os elementos do contrato para fazer a elaboração do cálculo. E no momento da elaboração do cálculo, você vai permitir que eles se insurjam na feitura, na confecção, nos cálculos, nas incidências, mas naquele momento você gostaria de ter essa liberdade de poder coletar dados dos trabalhadores e dos empregadores para poder realizar o seu trabalho de conciliador. Dificilmente eles vão se opor, né? E use muito essa permissividade de mandar a outra parte ali fora conversar, em particular, em confidencial, respeitando, e aproveite esse momento que você está sozinho com a outra parte para também trabalhar o acordo ali, né? E não deixar sair das suas mãos, do seu poder, a condução da mesa conciliatória. Eu tenho tido êxito. E alguns advogados, eles às vezes, não tenho tempo para ficar aqui. Eu falei, doutor, assim, nós marcamos com antecedência essa data, e nós estamos aqui para conciliar. Então, se o senhor quiser, nós podemos falar com a parte contrária e adiar para um momento que o senhor tenha mais tempo. Se o senhor tem uma pessoa muito ocupada, não tem tempo aqui para vir conversar,
o senhor tem o direito de subestabelecer para um colega que possa vir aqui no seu lugar, mas aqui é o momento de conciliar, doutor, não podemos fazer nada às pressas, na pressão, no afogadilho, né? E pondera isso. Já aconteceu isso aqui no centro de Florianópolis, o advogado ficou extremamente sem graça, pediu até no final desculpas da forma rude como ele estava sendo, como ele estava me tratando, e que ele achou que aquilo era um lixo, que ele estava perdendo o tempo dele ali, sabe? E ele viu o quão ridículo ele se tornou ao agredir o conciliador, agredir a parte contrária e todo o nosso trabalho. E com argumentações e ponderações na pacificação, você consegue derrubar essa arrogância. Junho já passou, 2018. Esse trabalhador aqui, ele falou que começou a trabalhar em novembro de 2016. E ele falou que trabalhou em novembro, mas a carteira foi anotada só em 10 de janeiro. Então aqui nós temos novembro, dezembro, né, e os 10 dias de janeiro. E o empregador fala, não, ele só começou a trabalhar aqui. Daí você pode tentar, a gente fala jogar verde para colher madura, algum elemento que o empregado tem que do final daquele ano que ele possa ter trabalhado. Ele vai lembrar, como é época natalina, que ele fez alguma coisa e daí você pergunta ao empregador. O empregador às vezes não consegue justificar aquele ponto, né? Você dá aquele choque de realidade do empregador e fala, pois é, caiu a minha máscara e vai tentar. Quando você não tem certeza, eu pego sempre, às vezes, a questão salomônica. A história de Salomão é o seguinte: tinha duas mães que disputavam o mesmo filho, ele era um Salomão da Bíblia, um rei juiz, e ele mandou o guarda arrumar a espada e ele ia cortar aquela criança no meio. E a mãe verdadeira falou, pelo amor de Deus, eu quero meu filho vivo, entregue para essa mãe que está postulando a posse do meu filho. E Salomão falou, não, você é a mãe verdadeira, você brigou pela vida do teu filho, então eu entrego a criança para você. Então Salomão vem em história da metade. Então a proposta salomônica, quer dizer, a proposta da metade. Eu pego o tempo sem carteira, registro, põe pela metade. Assim não prejudica tanto o empregador, como está controvertida a coisa, e não prejudica tanto o empregado. Então aqui, vamos computar. Janeiro de 2018 fez 1 ano, mais 5 meses de 2018, né? Que janeiro, dá 6 meses com a posição do aviso prévio, dão 18, 1 ano 12 com 6, 18 meses. 18 meses de carteira assinada. Ele tem 2 meses sem registro. Cortando pela metade, fazemos o cálculo com 19 meses. Assim, veja bem, como tem a confidencialidade, nada daquilo que nós estamos falando ali vai para dentro dos autos para influenciar o juiz de origem que vai julgar. Nós estamos ali nas bases conciliatórias, inclusive no período sem registro. Então, cabe você ponderar ali e jogar pela metade. E você estabelece o empregador. E salário por fora? Vamos lá, está na carteira 1.200. Mas o empregador falou lá, o empregado que ganhava 4 mil por mês. O empregador, lógico, vai bater no salário de carteira. O que eu faço? A salomônica. 1.200 dá 5.200. Divido pela metade, vai dar 2.700. Não, 2.600. Então, uso como base de cálculo o valor intermediário. E explico para eles, olha, como está controvertido, está nebuloso a questão, isso vai ser somente dirimido no juiz de origem, após colher as provas e ponderar tudo isso, vamos usar para fins de base de cálculo o valor mediano de 2.200 para fazer cálculo de aviso prévio, 13º, férias, FGTS e tudo demais. Eu quero contar uma historinha para vocês também, que eu aprendi com esse antropólogo, William Ury, que ele fala que ele foi convidado para dirimir um conflito na corte de Haia entre a Chechênia e a Rússia. E nessa corte de Haia também foi julgado os nazistas do Holocausto. E quando estavam todos assentados no tribunal pleno da corte, o general checheno falou que os russos estavam bem colocados
estavam colocados nos mesmos bancos que os nazistas sentaram para ser julgados. E quando William Ury começou a interferir na conciliação, quando ele começou a falar, o general checheno virou para ele e falou também: e vocês também estão no lugar adequado. Depois das bombas de Hiroshima e Nagasaki, aqui é o tribunal correto para os Estados Unidos ficarem a serem submetidos a um julgamento. E nessa hora, ele fechou os olhos e aquela história de contar até 10, e falou: não vou revidar. Que era tudo que o general checheno queria, era começar a tentativa de conciliação com uma guerra verbal, de acusações. Ele abaixou as expectativas, ele focou não no conflito e nas pessoas que estavam ali de livre e espontânea vontade, com a maior benevolência para tentar um acordo, e foi aos poucos nas argumentações desmontando aquela arrogância do general checheno. E também eu gosto muito de uma lenda da Arábia, em que um velho ancião, né, sem muitas posses, estava bem no final da vida e chamou os 3 filhos e falou assim: olha, a minha herança para vocês serão os 17 camelos que eu tenho. E como lá no Oriente Médio, eles sempre deram, desde no Velho Testamento, aquela prioridade para o primogênito, ele falou: eu vou contemplar o mais velho com a metade dos meus camelos. Para você, meu segundo filho, vai ficar 1/3 dos meus camelos. E para você, caçula, vai ficar a 9ª parte dos meus camelos. Daí veio a falecer. Depois que vieram do sepultamento do pai, os 3 filhos se reuniram para dividir os 17 camelos que receberam de herança do velho. E como é que vai dividir 17 por 2? É indivisível? E são camelos, não tem como cortar pela metade o camelo. Como é que vai dividir por 9, 17? É indivisível por 9. Como é que vai dividir por 3? Também é indivisível. Daí começou a apuração da lide e foi desgastando a união que aqueles 3 irmãos tinham. Um não queria ceder mais do que era o quinhão dele. E foram procurar uma velha sábia conciliadora. Essa velha sábia conciliadora, ela falou assim, depois de muito pensar, ela falou: olha, eu sou bem pobre, mas tenho um camelo. E eu vou dar esse camelo para vocês pararem de brigar por isso. E essa velha sábia conciliadora somou com esse camelo dela, aos 17 deixados pelo velho ancião, o número de 18 camelos. E começou a partilha. 18 é dividido por 2. 2 vezes 9, 18. O mais velho ficou com 9 camelos. 18 também é divisível por 3, né? 3 vezes 6, 18. O do meio ficou com 6 camelos. E 18 também é dividido, né, pela 9ª parte. 2 vezes 9, 18. Vamos fazer a conta? 9 camelos do mais velho com 6 camelos do meio dá número 15. Né? 9 com 6, mais 2 do caçula, 17. Gente, sobrou um camelo que eles devolveram para a velha sábia. Então, o conciliador tem que buscar sempre esse 18º camelo na conciliação. Tem que ser artista, tem que ser criativo, tem que ter inspiração. Já aconteceu casos no Centro de Conciliação de Florianópolis, o empregado trabalhou 15 anos, até a Cláudia estava presente, faltava um ano para se aposentar, ele veio cheio de amargura, tristeza, porque a empresa mandou ele embora há um ano da aposentadoria. E conversa vai, e resolvemos, eu lancei a proposta de reintegrá-lo. Para quem ficou 15 anos, foi um bom empregado. Aguenta mais um ano, ele se aposenta, ele sai feliz, aposentado, e a empresa sai feliz com o extermínio daquela demanda que podia demorar anos ali para poder se resolver.
Teve caso de um restaurante aqui em Florianópolis e que a chefe da cozinha era a sogra do dono do restaurante. E eu não conseguia conciliar de forma alguma, fazia cálculos, sabe aquela briga de genro e sogra, né? Não é fácil, ainda mais trabalhista. E essa mulher não queria ouvir falar em acordo. Daí fez todos os cálculos, deu 15 mil a verba dela. Ela ganhava bem e tudo, e não recebeu nada, saiu assim rompida com o genro, e deu 15 mil de crédito dela. E o genro foi lá conversar com o advogado dele lá fora, tudo. Daí eu comecei a apurar por que dessa insatisfação. E ela tem Camila e Alana, são as netas dela, que há 3 meses, desde que rompeu o contrato, o genro não deixava ver as netas. E a paixão da vida dela eram essas netas, as únicas netas que ela tinha. Daí eu falei, e se eu conseguir regulamentar uma visita para a senhora aqui? Às quartas-feiras à tarde, a senhora pega elas na escola, e sábado passa uma tarde inteira do sábado. Ela falou, se eu conseguir isso, eu não quero nem os 15 mil. Daí você vê que a lide não era trabalhista, era sociológica. Quando ele voltou, logicamente eu não ia deixar a mulher na mão de ficar sem o dinheiro dela. Eu lancei a proposta e passei um sabão nesse rapaz. Eu falei que ele não pode fazer isso com a mãe da esposa dele, com a avó, porque o sangue que corre nas veias das filhas dele é o mesmo sangue que corre nas veias daquela mulher avó. E que ela é uma segunda mãe, é uma afeição que ela tem. E ele falou, não, daí ele queria dar não, por mim tudo bem, não sei o que, então vamos regulamentar a visita agora. E no corpo da audiência, foi feito acordo para os 15 mil, no corpo da audiência ficou regulamentada a visita dessas mães e dessa avó para as netas, e felicidade total. E ela voltou a falar na frente dele, olha, só essas visitas, não quero que ele me pague nada, não quero dinheiro dele. Eu falei, não, minha senhora, direito é direito. A senhora pode receber e depois dar para ele, dá para suas netas, mas eu não posso fazer um acordo só regulamentando visitas, tem que aceitar seus direitos. E também tem outro caso, que assim, ele me deu muito cansaço. Essa audiência demorou 6 horas. Por isso que é bom ter 15 mesas, porque você não interrompe as outras mesas que estão conciliando. Aquilo lá fica à vontade. Eu apurei numa primeira audiência lá no Centro de Conciliação, uma rede de academias de ginástica aqui em Florianópolis, em que haviam 3 sócios. Mas essa ação trabalhista era da mulher de um dos sócios, que era recepcionista nessa academia. Ela queria 50 mil para conciliar. Mas na conversa vai, conversa vem, eu descobri que esse marido dela foi deixado de escanteio das academias. E redesignei a audiência para a semana seguinte, convocando os 3 sócios a comparecerem. Daí vieram os advogados civilistas, que estão na briga da dissolução da sociedade. Descobri lá que esse sócio que veio, esposo da reclamante, veio da Austrália, investiu um dinheiro nessas academias, e eu tentei negociar um valor em 500 mil reais. Né? Ele queria 800 mil para vender a parte dele na academia. Os ex-sócios ali estavam em 500 mil. O processo na Justiça Comum estava demorando já 2 anos e meio. Já tinham ações de ambos os lados, recursos de ambos os lados, agravo retido, agravo de instrumento. Estava um inferno na Justiça Comum essa briga. Daí fizemos uma conciliação através do seguinte argumento da criação do conciliador. Eu falei, meu senhor, o senhor parou para pensar que lá na Justiça Comum, quando o senhor dissolver a sociedade e receber seu quinhão, o senhor vai oferir rendimentos. Esse rendimento você vai ter que tributar. E aqui nós estamos numa demanda trabalhista em que a base de toda essa ação é dano moral que a esposa está pedindo. E nós fazemos um pagamento aqui integrado e podemos justificar grande parte desse valor aqui como dano moral, em que o senhor está isento de tributação. Então talvez o senhor reduza esses 800 mil. Nós fizemos um acordo por 600 mil, mais os 50 dela, foi 650 mil, houve dissolução da sociedade. Na ata de audiência, eu transcrevi todas as causas dissolvendo a sociedade,
de eficácia prática, encaminhando para a Junta Comercial de Santa Catarina para promover a dissolução da sociedade, encaminhei cópia para os juízes de direito da comarca de Florianópolis para promover o arquivamento, tendo em vista a solução trabalhista, e o judiciário brasileiro ganhou como um todo. Com a dissolução de toda essa confusão, todo esse conflito foi dissolvido dentro de uma audiência, que demorou bastante tempo, mas teve eficácia, né? Isso é a criatividade que eu espero que vocês tenham, que na hora venha uma inspiração sublime para que vocês achem o 18º camelo. Alguma pergunta? Não sei, era o que eu tinha a dizer a vocês. Acho que já devem estar cansados, né? Eu tenho a disponibilidade para atendê-los quando bem entenderem. Meu telefone com WhatsApp é o 41 99694 7777. Repetindo, 41 99694 7777. Pode mandar as dúvidas, não prometo que vou responder durante o dia, porque eu estou fazendo audiências de manhã na segunda vara de instruções e audiências à tarde no Centro de Conciliação. Mas à noite prometo que vou responder todos os WhatsApps. Outra coisa que foi esquecido de falar, quando eu vim para Florianópolis, em 2015, eu deparei com as pautas aqui para 12, 14 meses para resolver. Quando chegava no dia da audiência, eu falava para o trabalhador esses elementos da escuta ativa do contrato. O trabalhador, quando você foi admitido? Ele falou, não lembro, mês e ano, não lembro mais, faz tempo isso. E o último salário, também não lembro. Eu me senti assim, ridículo. Eu falei, isso aqui não é justiça. E ninguém sabe mais nada. Se o autor da ação não lembra dos elementos essenciais, como é que ele vai trazer testemunha para você? É que ele vai achar essa testemunha depois de tanto tempo? Eu estabeleci uma estratégia. Eu congelei a pauta naquele mês, eu estava no início, congelei para novembro, e fui fazendo audiências de manhã e de tarde, todos os dias da semana, inclusive sexta-feira, para a loucura dos advogados que eles queriam ir para a praia de manhã, no verão, e eu tinha audiência na segunda vara de Florianópolis. Os desembargadores, alguns vieram falar para mim que Florianópolis aqui meio que não funciona sexta-feira, que todo mundo quer ir para a praia. Falei, mas aqui na segunda, vocês vão ter que ter paciência comigo até eu pôr essa pauta em ordem. E depois, incrivelmente, quando eu cheguei em outubro, a pauta estava para novembro. Isso aqui, em 10 meses, a pauta zerou. Hoje, Florianópolis está credencial para 15 dias e instrução para 25 dias. Entrei no mês de agosto deste ano, com a pauta. Isso daí, celeridade. E eu vi, tinha uma pauta padrão aqui que não resolvia nada, que eram, acho que 6 iniciais, 2 sumaríssimos e 4 instruções por dia. E todo mundo patinava e a pauta correndo. E hoje em dia, depois de esse centro de conciliação, que está com esse índice exorbitante de 55% a 65% de acordo, as varas que aderiram desde o início ao centro de conciliação estão com 4 a 5 audiências por dia, para vocês terem uma ideia. Acabou aquele número de 20 audiências diárias. Diminuiu bastante. Isso faz com que os colegas juízes possam trabalhar com tranquilidade nos processos, faz com que os servidores tenham qualidade de vida, porque minimiza o volume de tramitação no PJE, nas pastinhas de vocês. Vocês vão ter melhor espaço para pensar nos processos, para aliviar e tomar um café, tentar uma qualidade de vida melhor, tendo em vista esse quadro que nós atravessamos, de massacre orçamentário do judiciário e questões de tentativas de reforma previdenciária. Então nós temos que buscar também o nosso bem-estar. E o nosso bem-estar está na conciliação, né? Deixe essa semente germinar dentro de vocês, plante essa semente aí nessa cidade que vocês estão, para que essa árvore da conciliação cresça, frutifique e vocês possam colher esses frutos.
Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Cláudia. Obrigada, doutor. Também as pessoas aqui estão agradecendo. Excelente palestra, né? A avaliação aqui é de parabéns. O Saulo, a Clarissa, os demais estão agradecendo. E nós também, né, do SEDUC, agradecemos, doutor, pela sua disponibilidade, pela excelente aula, né? E pela sua disponibilidade em aceitar esse nosso convite. Então, Obrigado. agradecemos. Conte comigo sempre aí. Será sempre Olha, eu convidado. vou ter muito orgulho de vocês se os centros de conciliação derem certo. Isso é garra. Vamos em frente. Conte comigo. Isso aí. Boa tarde a todos, Boa então. tarde a todos. Obrigado. Show, né? Gostei. Eu tava...